Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, eu quero começar a Notícia de Frente falando aqui de uma matéria que vem do site Folha Max e está já em todos os outros sites, mas o primeiro site a dar foi este, que a denúncia mentirosa, a servidora entrega celular à Polícia Civil e confessa a armação para prejudicar prefeito Emanuel. Em depoimento prestado à Delegacia de Combate à Corrupção, na terça-feira, ontem, a servidora do Hospital São Benedito, Elizabeth Maria de Almeida, recuou do que havia informado anteriormente e negou que tenha estado na residência do vereador Juca do Guaraná na noite do dia 21 de novembro do ano passado. Após cerca de 4 horas de esclarecimentos, a servidora reconheceu que possa ter participado de uma armação para prejudicar politicamente o prefeito Emanuel Pinheiro. No dia 27 de novembro, acompanhada do vereador Abílio, Elizabeth foi até a sede da Defaz e contou aos delegados que esteve num jantar na casa de Juca do Guaraná e presenciou uma articulação envolvendo o prefeito Emanuel Pinheiro e vereadores que estariam tramando a cassação de Abílio por quebra de decoro parlamentar. Na primeira versão de Elizabeth, Emanuel teria oferecido aos vereadores R$50 mil em dinheiro e mais 20 cargos comissionados para cada parlamentar. Todos os citados, incluindo o prefeito, negaram as acusações feitas por Elizabeth. Na terça-feira, ontem, um novo depoimento na sede da Defaz, Elizabeth confessou que não esteve na casa de Juca do Guaraná. Ela falou o seguinte, olha, conforme apurou aí o site Folha Max, ela revelou que a versão foi dada para preservar a sua superior imediata no Hospital São Benedito, Cláudia Almeida Costa, pois temia perder o cargo, já que demissões de contratados eram frequentes no Hospital São Benedito. Elizabeth também garantiu que nunca teve nenhum contato com o prefeito Emanuel Pinheiro. Ela revelou ainda que teve uma reunião com o vereador Abílio e outros 4 vereadores no hotel, o Hotel Del Monde, no dia 26, um dia antes de fazer a denúncia na Polícia Civil, ou seja, no dia 26 de novembro. Ela entregou aos delegados seu celular para ser periciado e para comprovar que esteve no local mencionado, participando das reuniões que manteve tanto com Cláudia, com Abílio e os advogados. Anteriormente, Elizabeth havia afirmado que foi à casa de Juca a convite da sua chefe, mas a própria Cláudia, em documento assinado e entregue ao vereador Juca do Guaraná, negou que tenha ido ao jantar e também disse que não pagou o transporte de aplicativo de Elizabeth. No primeiro depoimento, a Defaz, ela envolveu alguns vereadores e deixou de citar outros que estiveram no jantar. O vereador Abílio Júnior, durante a sessão na Câmara de Vereadores, pediu desculpa a Juca do Guaraná e sua família. E ele disse que cabia à servidora provar que estava dizendo e que apenas a acompanhou na Defaz no dia 27 de novembro. Que história. E reviravolta. Que história, para mim ainda não totalmente explicada, porque é uma história mas muito estranha. Essa servidora aí, como é o nome dela, né? Ela é Elizabeth. Elizabeth é a servidora, deixa eu achar aqui o sobrenome dela. Elizabeth, vou achar aqui. Essa servidora aí, primeiro ela diz Elizabeth o seguinte, Maria de Almeida. Elizabeth Maria de Almeida. Primeiro ela diz que esteve lá na casa do Juca do Guaraná, saiu de lá de madrugada, viu pacotes de dinheiro, não é isso? Compra de vereadores para caçar o vereador Abílio Júnior, não é isso? Agora ela presta um depoimento dizendo, olha, não teve nada disso, nunca estive lá. Muda totalmente o que ela disse na primeira vez. Essa história não está totalmente explicada ainda. Pois é, ela disse que falou isso para preservar a sua superior imediata.
que é a Cláudia Almeida da Costa, pois temia aí uma possível demissão, perder o cargo. E essa reunião que ela disse que teve um dia antes da denúncia com o vereador Abílio, também estaria presente a Cláudia, né? A Cláudia, que é a superior dela. Mas, Nayara, vem a seguinte pergunta, no que você acabou de ler. Preservar por quê? Ela disse que vai preservar a sua superiora lá no Hospital São Benedito. Mas preservar por quê? O que leva ela a preservar a figura da superior de trabalho dela? Não esquecendo, professor, não esquecendo aí, eu acredito que esse detalhe é importante, por isso que eu interrompi aqui, não esquecendo que um diretor lá, o diretor do Hospital São Benedito, que já foi vereador, é isso? Oséias o quê? Esqueci o sobrenome dele. Isso. Machado. Oséias Machado, foi ele quem entrou com a reclamação lá na Câmara Municipal de Cuiabá contra o vereador Abílio Júnior, que investigava aí ações na área da saúde da Prefeitura de Cuiabá. E aí esta servidora diz que estava protegendo a superior dela, que deve ser subordinada também ao diretor, ao diretor lá do Hospital São Benedito. Por isso que eu estou dizendo aqui o seguinte, para mim, essa história ainda não está totalmente explicada. Faltam alguns detalhes nessa história. E a gente, nesse meio tempo todo, logo depois da denúncia, e aí passado um tempo, o próprio vereador Juca do Guaraná teve a imprensa e falou algumas coisas. Nós não podemos perder de vista que o vereador Abílio chegou no plenário da Câmara, pediu desculpas para a mãe do Juca do Guaraná, pediu desculpas, aliás, até usou a palavra perdão para a mãe do Juca do Guaraná, para o próprio Juca do Guaraná, em plenário, publicamente. Isso significa dizer que ele também, melhor dizendo, que ele também disse que seria uma vítima de toda essa armação. Mas eu volto a insistir na pergunta que eu acabei de fazer agora. Preservar a superiora por quê? Agora tem outro fato novo, pelo menos uma outra versão, dizendo que nesse encontro, um dia antes do seu depoimento, ela se encontrou com o vereador Abílio e mais 4 vereadores. Quais são esses 4 vereadores? Qual é o interesse de... Era 4 advogados. 4 advogados e só o vereador Abílio. O que a matéria cita é de que ela teria citado que teriam X vereadores na casa do Juca do Guaraná, sendo que ela deixou de fora alguns que estavam presentes. Vou acrescentar Mas era mais... era a Cláudia, a superior dela, o vereador Abílio e outros advogados. Professor, eu só vou acrescentar mais uma pergunta aí. Ela diz o seguinte, que fez isso para proteger a superiora dela lá no Hospital São Benedito. Admitiu que se encontrou um dia antes do depoimento, não é isso? Com o vereador Abílio Júnior e mais 4 advogados. A pergunta que eu faço é o seguinte, o vereador Abílio Júnior e esses 4 advogados teriam sido usados, é isso? Porque o vereador Abílio Júnior depois foi lá e pediu desculpas para o colega dele, o vereador Juca do Guaraná, não é isso? Utilizando até o termo aí, perdão, né? Exatamente. Usou essa palavra, não é? Para a mãe do Juca do Guaraná. Quer dizer, depois ele se reuniu com essa servidora, teve toda aquela polêmica na imprensa, não é isso? De que estavam comprando vereadores para caçar o mandato dele, aí ele vai lá e pede desculpas ao vereador Juca do Guaraná, que a reunião foi na casa dele, não é isso? Num condomínio de luxo, aqui de Cuiabá, não é? Um condomínio luxuoso. E aí agora, então, Abílio Júnior pode ter sido vítima nesse processo? Pode ter sido usado? É um questionamento que também pode se fazer. Por isso que eu estou colocando o seguinte, ainda faltam mais detalhes nessa história.
E o Juca do Guaraná... E como, para a gente colocar, né, entender aqui e colocar um pouco desse debate para o nosso telespectador, porque foi um assunto que quando veio à tona foi muito debatido, né, professor Ilúcio? Ou seja, uma armação, como os dois lados, na verdade, pode não ter aí culpa, nem o vereador e nem o prefeito? Pode ser, também. Mas quem ganharia com isso? Essa que é a pergunta, quem ganharia? Quem fez a denúncia, mas o que... Eu estou fazendo pergunta, não estou afirmando. Quem fez a denúncia ganharia, mas ganharia como? Envolvendo o nome do prefeito, envolvendo o nome de um vereador. Em que aspecto ele estava protegendo a superior? Pois é. Qual aspecto? É essa que é a pergunta. Qual aspecto? Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Sem falar que aquele depoimento primeiro dela também tinha uma série de lacunas e brechas que não batiam, que ao invés de trazer uma solução para uma questão, trazia muito mais problemas e muito mais questionamentos do que, na verdade, foi feita o depoimento. Agora também, agora suscita ou nos leva a fazer também uma série de perguntas. Entre elas, aquilo que o Lúcio já falou, aquilo que eu também falei, preservar a superiora para quê e por quê? Qual a razão? Quem está ganhando com tudo isso? Ela fala de que seria um medo de uma possível demissão, mas ela tinha um cargo comissionado. Quem tem um cargo comissionado, quem trabalha numa empresa privada, sabe que não é para sempre. Ou pode até ser, né, professor? Que bom se for. Mas é um cargo comissionado, o nome já se fala. Exatamente. Pode estar hoje trabalhando e amanhã pode não estar mais. Olha, o portal Gazeta Digital tem aqui mais informações no GD, no portal Gazeta Digital, sobre esse caso. A servidora, só para a gente informar mais ainda, ela diz que se reuniu na ocasião, um dia antes dessa denúncia, com o vereador Abílio e que o vereador estava com 4 advogados, quando teria tentado cooptá-la para acusar o prefeito e sua base aliada. Ou seja, o portal Gazeta Digital já traz de que ela confessa, que ela diz, na verdade, mentiu uma vez, né? Também pode estar mentindo a segunda, mas que ela diz que foi uma armação do vereador Abílio. A servidora entregou as imagens da suposta reunião com o vereador e o seu celular, que contém vídeos e mensagens que comprovariam a sua versão. Ela também confessou que nunca esteve na casa, como eu já havia falado, do vereador Juca do Guaraná. Eu tenho aqui em mãos uma nota que foi enviada pelo próprio vereador Abílio Júnior aqui, o Lúcio, para o nosso jornalismo do Grupo Gazeta, do A Notícia de Frente. Ele fala o seguinte: para mim é uma surpresa. Uma semana ela diz que estão armando contra mim, que estão até distribuindo dinheiro na casa de Juca com o prefeito para caçar meu mandato. Na outra semana ela diz que tem provas. Na outra semana diz que está mal de saúde e agora diz que eu estou armando. Até onde eu saiba, a investigação está sob sigilo. Não fui notificado de nada. Ela que procurou a polícia e já me disponibilizei na polícia. O prefeito foi no presidente da Assembleia Legislativa com maior rolo com delegados. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora está com a polícia uma mulher para provar tudo isso. Bom, ele diz que, enfim, não conhece e mais uma vez fala que ela mentiu uma vez, que ela mentiu a segunda vez e de que agora ela estaria mentindo a terceira vez. O Juca do Guaraná chegou na oportunidade... Essa é a resposta do vereador Abílio. O Juca do Guaraná, na oportunidade, chegou de mostrar documentos, inclusive que ele pegou na portaria, de fotografias, comprovando que ela nunca esteve lá, na casa dele. De acordo com essa documentação, de acordo com essa papelada que ele encontrou lá na portaria do seu condomínio. Quer dizer, existem muitas perguntas, muitos questionamentos, e a cada vez que a gente debruça para dar uma olhada, para ler, mais perguntas surgem. Quem ganha com tudo isso? Quem ganha com toda essa situação? Essa que é a pergunta que nós devemos fazer sempre. Eu, particularmente, talvez eu seja muito ingênuo para perceber, eu não vi ainda quem é o ganhador de tudo isso.
Professor, daqui a pouco eu vou falar sobre o ganhador. Daqui a pouco. Mas antes eu vou registrar aqui o seguinte. Na reportagem aqui ela disse o seguinte, que estava fazendo isso para proteger a superiora dela, não é, Nayara? Isso. A servidora Elizabeth Maria de Almeida. Agora, só vou reler aqui um trecho da matéria para ilustrar a proteção, né? No primeiro depoimento dela, Elizabeth havia afirmado que foi à casa de Juca a convite da chefe dela, a superiora, que ela está protegendo, mas a própria Cláudia, em documento assinado e entregue ao vereador Juca do Guaraná, negou que tenha ido ao jantar e também disse que não pagou o transporte de aplicativo a Elizabeth para que ela fosse à residência do vereador. Desta forma aqui, que lá atrás ela estava protegendo a superiora, diz que a superiora que mandou ela, pagou o Uber, né? E aí, isso daqui é proteção? É proteção? Ao contrário, né? O senhor falou aí de jogo, não foi? Quem é que está ganhando, é isso? Com isso. Quem que vai ganhar com isso, né? Ó, e na nota... Pode continuar. Aí eu vou só concluir aqui, Nayara. Às vezes um jogo, professor, um time está lá ganhando de goleada, né? Está 3-0. Mas de repente, o adversário monta uma estratégia e vira o jogo. Aí ele acaba perdendo de 4-3. Pois não, Nayara? Não, eu só ia complementar a nota aqui do vereador Abílio de que essas provas que ela se refere, os advogados, enfim, ele ainda não teve a certeza ou se realmente foram entregues à polícia algum tipo de prova. Professor Lúcio. E tem mais um capítulo nos próximos dias dessa novela. Tem mais um capítulo. Vão ser convidados lá a prestar esclarecimentos lá na Assembleia Legislativa os 2 delegados lá da Defaz, né? Indomar Toffoli e um outro delegado lá que não me lembro o nome dele no momento. Eles vai ser marcada lá a data, né? Nos próximos dias aí, para que eles compareçam lá à Assembleia. Fruto de um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro ao presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. E a acusação do prefeito Emanuel Pinheiro é de que o governador Mauro Mendes estaria usando a Polícia Civil para prejudicá-lo politicamente. Não foi essa a denúncia que Emanuel Pinheiro fez? Na Assembleia Legislativa. Ou seja, então a novela vai continuar. E a gente vai aqui noticiar os próximos capítulos. Vamos ver qual que vai ser esse desenrolar. Lúcio, professor, qual que é o destaque? Eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o Lúcio. Qual que vai ser seu destaque, Lúcio? Vamos lá. O meu destaque aqui é o seguinte, ele se divide em 2 partes. E é uma coisa até complicada. Eu vou tentar ser claro aqui com os telespectadores da Notícia de Frente. A primeira parte dele. Governo quer que estados diminuam imposto para compensar o aumento no combustível. Isso é por conta aí da confusão lá dos Estados Unidos com o Irã, não é isso? E aí é o seguinte, aí a outra parte do destaque, voltando aqui para Mato Grosso. Esse pedido aqui é do presidente Jair Bolsonaro, né? E aqui em Mato Grosso é o seguinte, empresários cumprem ameaça e o etanol sobe 20 centavos nos postos de Cuiabá. E aí, Jair Bolsonaro pede para que eles diminuam, para que os governos diminuam os impostos para compensar o aumento no combustível, e aqui aumentou 20 centavos por causa do aumento nos impostos. É esse o meu destaque de hoje. E o seu, professor? Nayara, Lúcio, amigo telespectador, no dia 21 de dezembro do ano que passou, o Marcos Pestana, que chegou a ser deputado federal em 2 oportunidades, ele escreveu um texto cujo título chama a atenção: Candidaturas avulsas, solução ou equívoco. Eu li esse artigo, destaquei aí 3 tópicos que me chamaram a atenção
e que trazia e que traz as candidaturas avulsas como uma solução para a crise de representação. Esse é o tema do meu comentário. Certo. E o vice-prefeito de Várzea Grande, José Azama, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira alguns trechos desta entrevista. Qual a posição lá da Prefeitura de Várzea Grande sobre o empacado VLT? A posição da Prefeitura, ela está tão amarrada quanto a posição da Prefeitura Municipal de Cuiabá e o Governo do Estado, né? É uma obra aí que está judicializada. Eu, particularmente, gostaria que terminasse, porque o maior sofrimento do VLT está realmente na cidade de Várzea Grande, né? A Avenida da FEB hoje, o nosso principal corredor, hoje ela sofre com um impacto comercial muito grande. Além do impacto comercial, um acidente atrás do outro, muita gente já morreu lá na Avenida da FEB. Sem dúvida. E aí, o que a gente não pode mexer nem para dar uma melhoria naquilo ali, porque é uma obra judicializada, o próprio Ministério Público não permite que a nossa administração possa fazer algo que venha de encontro com a ansiedade da população. Já falaram ainda sobre o assunto que a Prefeitura de Várzea Grande foi omissa em algumas questões, por exemplo, construção de passarela. Não poderia ser feito um paliativo que não mexesse na estrutura do VLT, mas que garantisse mais segurança para a população que trafega por ali? A Prefeitura já tentou fazer várias obras, inclusive tentamos implantar um semáforo em frente a uma loja de estabelecimento ali situado na Avenida da FEB, que liga o bairro Ponte Nova com o bairro Manga, e tentamos até fazer uma instalação de um semáforo e, por determinação de ele ser uma obra judicializada, ficamos sem poder efetuar aquela sinalização e até mesmo uma faixa de pedestre, onde faleceu até mesmo um servidor nosso da Guarda Municipal. Vice-prefeito, aqui em Cuiabá nós temos muitos problemas e muita reclamação no setor de saúde, né? Faltam profissionais, faltam medicamentos, muitas vezes faltam itens básicos. Essa situação lá em Várzea Grande hoje da saúde, como está? A situação da saúde do município, eu acredito que a saúde do município de Várzea Grande, que atende também mais de 40% dos municípios da Baixada Cuiabana e de todo o interior do estado, mais de 40% são atendidos na saúde municipal da cidade de Várzea Grande. Eu acredito que a saúde da Várzea Grande hoje ela esteja à frente até mesmo da própria saúde do governo do estado de Mato Grosso. Melhor que o governo do estado? Acredito e não tenho dúvida disso. Agora, vice-prefeito, dois problemas em Várzea Grande. Eu li no comecinho de que o município garante que vai manter o ritmo de trabalho de 2019 em 2020. Mas existem dois grandes problemas na cidade. Um é o abastecimento de água e a infraestrutura dos bairros. Como ajudar essas populações que tanto precisam de terem aí os seus bairros com asfalto e terem um abastecimento de água nas casas, nas pias, nos banheiros, enfim, é necessidade básica. Sem dúvida. Nós temos lá o nosso departamento de água, temos o nosso departamento de água e esgoto, que é o nosso DAE, que vem fazendo um trabalho muito bom na cidade de Várzea Grande. Logicamente que temos os nossos problemas, teremos aí muitos anos pela frente para podermos corrigir, mas a prefeita Lucimar, com todo o trabalho, com todo o empenho, ela vem cobrando não só do Departamento de Água e Esgoto da cidade de Várzea Grande, como também de todo o seu secretariado, que estão todos imbuídos num só objetivo, que é de implementar e fazer um trabalho para a população varzea-grandense, do mesmo modo que foi feito. Ela pegou 1 ano e meio desde 2015, né, no outro mandato. E eu já assumi nesse mandato com ela já há 3 anos, na mesma velocidade que a gente está trabalhando esses 3 anos, é o que ela pede que seja trabalhado no ano de 2020, da mesma forma. Melhorou bastante e a gente também é consciente que tem muita coisa a ser feita e muita coisa a melhorar. O vice-prefeito José Azama já está preparado se, no caso de acabar sendo lá o candidato
escolhido por Jaime Campos para suceder a atual prefeita Lucimar Campos? Na verdade... Ou já foi escolhido? Não. E ainda a gente não sabe disso? Não, ainda não. O pedido da Mas diz que o senhor é o preferido dele, não é? A prefeita... Por isso que ele falou ainda não. Ainda não. Ainda não tivemos nenhum tipo de conversa. A gente tem um grupo muito extenso. Tanto a prefeita quanto o seu Jaime, que é um grande colaborador nosso da administração, nos pede que falamos em políticas justamente em cima do que você me perguntou a respeito do trabalho no ano de 2020. Para a gente falar de política apenas a partir do mês de abril e maio, para que não atrapalhe os bons andamentos que a nossa administração vem fazendo em prol da população varzegrandense. Eu pertenço a um grupo. Nesse grupo tem vários nomes, né? Tem vários secretários, vou citar nomes, tem o secretário de Educação, Silvio Fidelis, tem Calil Baracate, que é o nosso secretário de Governo, tem o Luiz Celso, que é secretário de Obras. Então, o nosso grupo, eu pertenço a um grupo e o nosso grupo tem bons nomes. Mas se a escolha recair sobre o nome do senhor, o senhor se considera preparado para isso? Bom que se diga, além de o meu nome ser escolhido, a política ela tem que ter o lado profissional também, né? Tem que passar por uma avaliação, mas se assim, o seu Jaime e Dona Lucimar entender que o candidato do grupo seja o Azama, sim, eu pertencendo ao grupo, sem problema nenhum. O senhor se acha preparado? Sim, aprendendo a trabalhar muito com a minha prefeita. Aprendendo a trabalhar muito com a prefeita de Várzea Grande, olha só. Seu Jaime e Dona Lucimar, não é? Isso. É dessa forma com que o vice-prefeito José Azama se refere ao senador Jaime Campos e à prefeita Lucimar Campos, numa atitude, digamos assim, extremamente respeitosa, não é? E esperançosa também, pode-se dizer isso? Ah, sim. Mas A esperança ele é a tem última que esperanças de ser o escolhido, não é? Até porque ele dificilmente aparece, agora começou a aparecer. Não é isso? Mas ele tem uma grande virtude, ele sempre foi fiel, durante toda essa administração, fiel à prefeita Lucimar Campos. E isso conta bastante. Sem falar de um outro ponto, eu tenho a informação de que ele tem origem lá no bairro Grande Terceiro, desculpa. Cristo Rei. Cristo Rei, me perdoe, lá no Cristo Rei. E o Cristo Rei é hoje um bairro que pode sim decidir uma eleição para a prefeitura. Aliás, a vinda dele como candidato a vice ajudou muito na própria campanha da Dona Lucimar, né? Essa é a grande virtude. E aí ele tem, o Azama tem uma influência muito grande nessa região da Grande Cristo Rei, né? Só para que o pessoal de Cuiabá que não conhece, entenda bem, a Grande Cristo Rei está para Várzea Grande, como a Grande CPA está para Cuiabá. Exatamente. Vamos... O universo eleitoral é bem amplo, né? Com condições de definir uma eleição. Exatamente. Falando em eleição, vamos falar aqui da eleição para o Senado. Daqui a pouco eu vou a essa notícia, porque o TRE já sinalizou. Que final de abril será a possível data para a eleição suplementar ao Senado. O documento produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral indica o dia 26 de abril como data possível para a realização da eleição suplementar para o Senado, pleito que será realizado para que a vaga da senadora Selma Arruda Cassada seja ocupada novamente. Então, dia 26 de abril pode acontecer essas novas eleições. E pode falar. Só para resgatar um ponto aí importante, Nayara, esta informação aí de que a eleição suplementar para o Senado iria acontecer provavelmente no mês de abril, foi adiantado em primeira mão aqui a notícia de frente pelo secretário-geral lá do TRE, Mauro Diogo, é isso? Isso, Mauro Diogo. Falando inclusive que tinha já
estava em preparação uma minuta, não é isso? E é essa minuta aí que deve ser avaliada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral no início do mês de fevereiro, né? No início do mês de fevereiro, e aí o Pleno aprovando essa minuta, isso se transforma numa resolução que tem aí força de lei, né? Fixando lá a data de 26 de abril para essa eleição suplementar. Isso porque é o seguinte, no ano passado, em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral já havia decidido o seguinte: nos locais onde houvesse a necessidade de eleições suplementares, elas deveriam ocorrer a partir de fevereiro, podendo ser em fevereiro, março, abril, maio ou junho. E o Tribunal Regional Eleitoral, aqui de Mato Grosso, entendeu que em fevereiro ou março não daria em função do curto período de tempo para se tomar aí as providências para essa eleição suplementar ao Senado, e que a data aí que se coloca aí mais viável, né, seria do mês de abril. Lá do final do mês de abril, parece que aí o dia que tem nessa minuta aí é 26 de abril, né? E que isso só pode mudar, só tem condições de mudar, se houver lá uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ao analisar lá o recurso da senadora Selma Arruda, de repente resolva travar aí esse processo aí da eleição, até que o recurso dela seja julgado lá pelo Supremo Tribunal Federal, mas que não deve alterar em nada o que já foi decidido lá pela mais alta corte da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Nessa programação também fala de que o dia 12 de março seria exatamente o último dia das convenções partidárias. E no dia 17 de março, de acordo com esse calendário, com essa programação, que aí o Lúcio foi muito feliz quando mencionou antes, de que depende da aprovação, e provavelmente o plenário deve aprovar esse programa, esse cronograma. No dia 17, o último dia do registro das candidaturas, e no dia 18 já começa a campanha eleitoral propriamente dita. Portanto, é um curto período para se decidir, embora todos nós já sabemos que nós teremos um grande número de candidaturas, né? O próprio José Medeiros, a imprensa ontem já divulgava que o José Medeiros tem interesse na disputa. Não, tem uma inflação de candidatos. Tem muita, né? Tem uma inflação. A nossa editora Ariela Nunes Michark diz que são mais de 20 candidatos, viu, Lúcio? Por exemplo, no DEM, e ela está corretíssima aí. Só na Assembleia. A nossa diretora Ariela. É mais que editora, a nossa diretora, desculpa. Só lá no Democratas seriam 4 pré-candidatos. No PT, no Partido dos Trabalhadores, tem mais 4, professor. Tem 2 deputados que também já falaram que querem ser, né? Max Russi, né? E o deputado Eliseu Nascimento. Tem até um outro aí, que a gente estava falando nele agora há pouco aqui, que é o vereador aqui, por Cuiabá, Abílio Júnior. Aí tem o ex-deputado Nilson Leitão, do PSDB. Tem também o ex-candidato ao Senado na eleição do ano passado, Carlos Fávaro, né? Já falou também que poderia ser o Adilton Sacchetti. Tem o vice-governador. A Margarete Busetti, né? A empresária Margarete Busetti. Que inclusive negou a desistência e garante seguir firme nessa intenção de concorrer à vaga no Senado. E o Otaviano Pivetta aí oferece um risco grande para quem brigou tanto pela cassação da senadora Selma Arruda. Por incrível que pareça. Por exemplo, Otaviano Pivetta oferece um risco muito grande para a candidatura de Carlos Fávaro, do PSD, porque os movimentos do vice-governador Otávio Pivetta são no seguinte sentido: olha só, ele gostaria de ser
o candidato apoiado pelo governador Mauro Mendes. Ele já disse o seguinte: olha, a relação minha com o Mauro Mendes sempre foi de muita fidelidade. Curto e grosso, né? Direto, né? E ele quer ser não apenas o candidato do governador Mauro Mendes, ele quer ver se ele consegue unificar o agronegócio em torno do nome dele. E aí saem fora Adilton Sacchetti e a situação de Carlos Fávaro fica também complicada. Esqueci de um nome aqui, que precisa ser colocado, daquele que fala que é amigão do presidente, dos filhos do presidente, o deputado federal Nelson Barbudo, do PSL. Olha, só para complementar essa informação do vice-governador, ele disse que aguarda aí os nomes e confirmações para os suplentes, né? Que pode ser Cidinho Santos e também o ex-prefeito de Rondonópolis, Adilton Sacchetti. Podem ser um dos nomes. E há uma outra briga, né? Briga, entre aspas, dos suplentes de deputados federais. Porque se um deputado federal ganhar essa disputa para o Senado, abrirá uma cadeira na Câmara Federal exatamente para os suplentes. Então você assiste de camarote duas brigas, pela vaga de senador e também uma vaga que se abre lá na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, né, Lúcio? E esse convite aí do vice-governador Otaviano Pivetta a Cidinho Santos e esta conversa que ele tem com Adilton Sacchetti não é à toa, não é de graça. Cidinho Santos foi o quê? Foi suplente de Blairo Maggi, lá no Senado. Adilton Sacchetti é compadre de Blairo Maggi. Então, Otaviano Pivetta quer o apoio de Mauro Mendes e também quer ser o candidato de Blairo Maggi nessa disputa aí para o Senado. E é por isso que ele negou a desistência, né? Ele está levando a sério isso. Vamos, então, para o nosso primeiro intervalo? Vamos lá, a gente já volta com a notícia de frente, não saia daqui. Voltamos com a notícia de frente. Lúcio, vamos saber quem são os nossos parceiros, como diz Edivaldo Ribeiro, nossos cúmplices do A Notícia de Frente? Vamos lá, Nayara. O Zé Carlos, do Renascer, Darcy Andreani, que é do Tropical Vale, João, de Rondonópolis, o professor Ditinho Santana, Marcelo da Cruz, do Pedra 90, Luiz, do bairro Baú, Ana Bezerra, Hermes, do bairro Dom Aquino, Carlos Walter, do Dom Bosco, Gilson de Oliveira, de Várzea Grande, Nelson, do residencial Ana Maria, Matheus Magalhães, Maizinha, que é lá de Juara, e o José Lídio. São os cúmplices do A Notícia de Frente. Temos mensagens, professor? Temos. Tem aqui do Marcelo da Cruz, lá do Pedra 90, ele diz: não peço CPF na nota, pois não acredito nem no Estado e nem nos políticos de Mato Grosso. Não vejo retorno à altura da contribuição que fazemos. Pagamos mais impostos e recebemos serviços a quem? Isso é lá do Pedra 90, o Marcos do Pedra 90. Bom dia, sou aqui de Juara, Mato Grosso. Assisto vocês todo dia. Manda alô aqui para nós, de Juara. Maizinha. Um grande abraço a toda a população de Juara. Bom dia. Pesquisa boa, né? Um país que você é obrigado a votar, isso é democrático? É o João de Rondonópolis. É uma boa pergunta, viu, João? Uma boa pergunta.
Mas Agora resta saber a resposta, se todos têm, né, professor? Vamos então seguir com a notícia de frente, porque o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, lançou um novo programa de saúde para Cuiabá. E durante esse lançamento, ele falou sobre essa possível greve dos médicos. Confira os detalhes com a Luciana Gavilha. Durante o lançamento do programa Amor, que estabelece uma cobertura maior de saúde na atenção básica para as comunidades terapêuticas e também rurais, o prefeito da capital e também o secretário de saúde comentaram em torno das declarações do Sindimed, que representa a categoria médica da capital. É que pode haver uma paralisação. Nesta próxima quarta-feira, a entidade vai realizar uma assembleia e pode haver um indicativo de greve. O secretário de saúde antecipou, se de fato houver uma paralisação, ele vai procurar a justiça, vai judicializar o movimento. E o prefeito disse um outro aspecto, que a entidade não o procurou para falar a respeito das demandas. Judicializou no mesmo dia. Eu, quando fui secretário de Justiça, entrei com uma greve do sistema penitenciário. Em 24 horas, 48 horas, eu acabei com a greve. Então está na área que eu entendo. Isso não tem dúvida nenhuma, não há motivo nenhum de falar em greve. Eu converso sério com quem quer conversar sério. Se eles querem conversar sério, salário está em dias, está tudo em dia. Vamos conversar. Agora, também tem que colocar os serviços em dias. Isso é que precisa. A população não vai ser refém. Para mim, população, usuário SUS, não é moeda de troca de nenhuma categoria e de ninguém. Não existe salário atrasado na gestão Emanuel Pinheiro. Não existe. Ponto. Ah, mas não pagaram o 13º. Não teve isso. 13º todos foram pagos integralmente. O que houve, o questionamento, o secretário Luiz Antônio até falou, foi em relação à insalubridade, que eu mandei fazer uma auditoria. E que é um direito meu como gestor. Agora, o que for direito do servidor, já mandei pagar. Até aí, se eu não me engano, foi o 10º dia útil, o 8º dia útil do mês. Quem tiver direito vai receber. Agora, quem não tiver direito não pode receber dobrado. Então, são levantamentos normais que eu tenho que fazer como gestor, entendeu? Então, até aí, está tudo certo. Agora, salário, atraso de salário não tem. O que precisamos é buscar mecanismos de estar nos comprometendo a atender cada vez mais e melhor, com mais respeito e dignidade à população cuiabana. O secretário de Saúde ainda afirmou que não existiria legalidade em relação às demandas dos médicos e que este cenário de crise deflagrada pela entidade se traduz apenas em questões políticas. Todos os pedidos que estão elencados lá na proposta deles foram atendidos, então não tem porquê. Realmente aí é questão política. E eu estou pronto para a política, isso aí é a minha seara. Pode ver. O prefeito da capital também falou sobre as demissões no HMC. É que foram inúmeras este mês e outras estariam ainda a caminho. Ele disse que os servidores e funcionários que não atenderem os pacientes de forma padronizada e respeitosa serão de fato demitidos. Você tem servidores, graças a Deus, a maioria comprometida, dedicada, mas tem servidores relapsos, tem servidores que não querem, que empurram com a barriga, não querem trabalhar, que atendem mal e não vai ter vez na nossa gestão, entendeu? Aí já detectamos lá, entupiram vaso de propósito, jogaram camisa, lençol, só faltaram jogar travesseiro dentro de vaso sanitário no centro cirúrgico, tivemos que recuperar e já estamos desligando aqueles que não estão comprometidos e não querem trabalhar para o público. Quem trabalha, quem serve ao público tem que ter dedicação, amor e comprometimento. Quando o assunto é política, o prefeito procura economizar palavras e também apontar nomes para a eleição suplementar, que o TRE já definiu a data, vai ser em 26 de abril. No entanto, ele disse que mantém ainda inúmeras conversações, mas apontou o nome de Júlio Campos. A família Campos é sempre, né? Sempre. Eu entendo que a união de Cuiabá e Várzea Grande, nesse momento, é uma necessidade para Mato Grosso. Para o Mato Grosso harmônico, para o Mato Grosso uno, para o Mato Grosso, entendeu, que possa ser desenvolvido por inteiro e ser olhado de uma forma macro como o maior estado desse país. Eu entendo que mais do que nunca, até pelo trauma sofrido com a cassação do mandato de uma senadora, e Mato Grosso ser o único estado da federação que vai às urnas antes das eleições municipais para escolher um senador da República, eu entendo que a união, certo, a união para o Mato Grosso, certo, é o anseio de toda a população. E quem é capaz de
promover a unidade e a união de todo o Estado é a capital, certo? É a Baixada Cuiabana, é Cuiabá e Várzea Grande Unida. Então eu quero dar sequência a essa conversa. Agora eu vou atender Nilson Leitão me ligou, vamos marcar para conversar, então não tem problema. Claro, grande nome, sem nenhuma objeção, sem nenhuma restrição de minha parte. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. E a gente torce para que esse programa dê muito certo, porque, mais uma vez, a gente fala, Qual programa? Esse programa Amor. Ah, sim, né? sim. O Amor. Porque, segundo a intenção desse programa, é justamente olhar para a atenção básica de saúde, que é a que mais sofre aqui na capital. Inclusive, a gente noticia todos os dias os problemas que os usuários do SUS estão tendo para conseguir tomar um remédio, para conseguir um atendimento básico, é consulta básica. Sempre superlotação, descaso aí nas UPAs, nos postos de saúde. A gente espera realmente que dê certo. Agora o resto eu vou deixar. E aí me chamou a atenção uma declaração do secretário de Saúde, Luiz Antônio Postas de Carvalho. Ele se lembrou lá de quando ele foi secretário de Justiça e Segurança, né? E falou assim, olha, enfrentei uma greve lá, acabei com a greve em 24, 48 horas. Ele era secretário de Justiça. Aí, quando ele disse que acabou com a greve em 24, 48 horas, falou, pode deixar comigo. Disso aí eu entendo. Aí alguém pode perguntar, e de saúde? O senhor tem o mesmo conhecimento? É uma pergunta que pode ser feita a ele, não é, professor Lonenberg? Claro. E o destaque aí foi o secretário também falar que vai judicializar essa greve, pode judicializar essa greve. Mais cedo ele tinha falado ao GD de que ele está pronto para uma greve, que ele tem que experiência, foi essa a palavra? Foi experiência. Greve, achei infeliz. E uma outra observação que eu quero fazer já é sobre a fala do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Onde ele coloca ali que o ex-governador Júlio Campos seria um grande nome para o Senado da República. Então, Júlio Campos, candidato de Emanuel Pinheiro para o Senado. É isso? E aí é o seguinte, aí Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, tendo o apoio dos irmãos Júlio e Jaime Campos, lá do Democratas, que é também do Mauro Mendes. E aí a outra especulação que já tem aí é o seguinte, olha, se o governador Mauro Mendes vai ter que escolher, ou ele indica o candidato ao Senado, ou ele indica o candidato a prefeito do DEM. Não dá para ele querer fazer as duas coisas, né? Ele não pode puxar tudo para ele. É uma especulação que está aí nos bastidores. O senhor já ouviu isso? Vamos para o seu destaque, Lúcio? Vamos lá. O meu destaque é sobre impostos. O governo federal quer que os estados diminuam imposto para compensar o aumento no combustível. Aí, antes de entrar nesse destaque aqui, eu vou só complementá-lo aqui. Empresários de Mato Grosso cumprem ameaça e etanol sobe 20 centavos nos postos de Cuiabá. A primeira parte aqui do destaque é a seguinte, é o presidente Jair Bolsonaro, né? O governo federal quer propor aos governadores que um aumento no preço dos combustíveis seja compensado por uma redução do ICMS, um imposto estadual. Não custa nada lembrar que o ICMS dos combustíveis responde aí, na maioria dos estados, em média, por 18% a 20% da arrecadação de ICMS. E aí essa ideia aí de reduzir o imposto foi uma ideia do próprio presidente Jair Bolsonaro, que isso estaria sendo estudado por técnicos do governo federal. Ele afirmou que o governo tem preocupação com o aumento no preço do petróleo diante da crise entre Estados Unidos e Irã e que discute possíveis alternativas. Aí ele já falou que teve uma conversa e que tem uma estratégia de como proceder no desenrolar dos fatos para tentar controlar aí o preço dos combustíveis. E que a coisa que mais o preocupa é uma possível alta do petróleo de 5% no momento. Apesar disso, ele disse esperar que os preços voltem à normalidade rapidamente
a exemplo do que aconteceu após o ataque a refinarias lá na Arábia Saudita no ano passado. Então, de um lado, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, as autoridades econômicas do governo federal vão tentar conversar com os governadores para tentar reduzir o ICMS aí, compensando o aumento no preço dos combustíveis. Agora, me parece que é uma empreitada sem sucesso, a não ser que o governo federal resolva dar uma compensação para os estados que reduziram o ICMS. Mas aí a conta vai empatar, né? Vai trocar 6 por meia dúzia, porque sem essa compensação, dificilmente os estados vão abrir mão dessa arrecadação, diminuir. Até porque é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal permite isso, professor? Me parece que não. Você abrir mão de uma arrecadação sem ter uma outra fonte que substitua aquela arrecadação que já existe, me parece até que isso é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. E aí, do outro lado, né, o governo federal pede para reduzir o imposto. E aqui em Mato Grosso, os empresários cumprem a ameaça e o etanol sobe 20 centavos nos postos de Cuiabá. Isso daí por conta aí das novas regras, né, do ICMS, que começaram a vigorar aqui em Mato Grosso a partir do dia 1º de janeiro. E aí, em menos de 24 horas, as informações é de que o aumento nos postos foi de cerca de 20 centavos. Esse aumento aí já havia sido até anunciado pelos empresários no final do ano passado. Segundo eles, o reajuste se deve às mudanças relativas à cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, para o setor. Por meio de comunicados, eles chegaram a anunciar que o reajuste do etanol seria de 35 centavos por litro. Na ocasião, o Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, rebateu os representantes dos empresários. O Sindipetróleo, que representa aí os empresários do setor, informou que o reajuste do etanol ocorreu por conta de 2 aspectos. O primeiro é que o preço pago pelas revendedoras subiu. E aí essa nota do Sindipetróleo também destaca que o reajuste do ICMS ocorrido no início do ano. O imposto não é cobrado sobre a base do preço de produção dos combustíveis, e sim sobre o preço final da comercialização à pessoa física. Então é o consumidor lá na ponta que vai acabar arcando com isso. E nos últimos 30 dias, o preço da pauta saltou de R$ 2,65 para R$ 2,86, uma alta considerável no imposto pago, independente do preço cobrado na bomba, diz um trecho aí dessa nota do Sindipetróleo, que representa aí os empresários do setor. E olha, não é só lá no posto de gasolina que os preços aumentaram, não. O que os comerciantes já falaram, que os empresários do comércio já disseram, está se confirmando na prática. Basta ir lá ao supermercado, quem tem costume, na era você vai, olha preços no supermercado? Olha. O senhor olha preços, professor Lorenberg? Eu estive na última segunda-feira no supermercado e eu olho o preço. Alguns produtos tiveram alta de 10%, 12%, 15%, 20%. Um produto especificamente teve uma alta de 30%. Era um produto que custava próximo de R$10, ele foi para R$ 13,26. Uma alta de 30%. Isso foi anunciado. Foi o que os comerciantes já haviam antecipado para todo mundo. E que iam repassar isso, não tinha como não repassar para o consumidor. Só que o governo disse que vai colocar o PROCON para fiscalizar, para saber se isso daí é fruto das novas regras do ICMS. Não é isso? Agora é o seguinte, enquanto eles não se entendem, quem está pagando a conta é o consumidor. O consumidor é que está pagando a conta. Aí é o seguinte, mexem com o consumidor,
mexem com o empresário, mexem com o trabalhador, mexem com o servidor para pagar a conta da Previdência, não é isso? Não é isso que o Fórum Sindical está reclamando? Já mexeram até com os barões do agronegócio. Muito bem, mexeram com todo mundo, né? Todo mundo tem que ir para o sacrifício. Perfeito, é por aí. Tratamento igual para todo mundo. Agora, professor Nayara, por que é que não mexem com os duodécimos dos poderes? Por quê? Porque são os Por quê? intocáveis. Por quê? Os intocáveis devem ser, Não tem a força devem para poder ser. brigar. Com eles não mexem com os poderes, não mexem para cortar os privilégios dos poderes. É uma pergunta, mas vai continuar sem resposta. Porque eles não vão aceitar cortar os privilégios, né, Lúcio? Porque também não vão responder essa pergunta, não é, professor? Exatamente. Não vão responder. Porque para responder essa pergunta tem que haver o enfrentamento. Querem fazer o enfrentamento? Me parece que não. É essa sensação que fica, né, professor? Mais uma vez, quem paga o preço mais alto é quem ganha menos. E o período... É a parte mais fraca. Exatamente. Essa última frase do Lúcio, o período para discutir o duodécimo dos poderes, incluído aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, é exatamente o período da aprovação da LOA. E essa discussão não aparece de forma nenhuma. Infelizmente. Vamos para mais um intervalo, deixar os nossos telespectadores refletirem um pouquinho nesse café da manhã. Infelizmente, tem que ser. Inclusive o pão aí, o leite que você está tomando e o café podem ter tido um grande reajuste, né? Olha bem. O café é o produto que eu me referi agora há pouco. É os 30% que Exatamente, você sentiu. isso. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui a esta notícia. Ranking da má qualidade. Energisa é campeã nas reclamações em Mato Grosso em 2019. Clientes se revoltam com cobranças abusivas. Em 2019, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, o PROCON realizou 42.848 atendimentos, o que representa um aumento de 47% em relação a 2018, por meio do Sistema Nacional de Informação ao Consumidor, em que o consumidor faz sua reclamação de forma presencial. Foram quase 27 mil reclamações. Pela plataforma de atendimento online, quase 16 mil. E nos serviços essenciais, está ali no topo a empresa Energisa, que fechou o ano com 9.437 reclamações, sendo a maior de cobrança indevida e abusiva. O problema mais reclamado, que é este, representa 90% dos registros dentro do assunto Energisa. Um reflexo de o que foi e o que viveu e o que vivem, na verdade, o que viveram e o que vivem os consumidores da Companhia de Energia aqui de Mato Grosso. Lúcio. E onde está a CPI da Energisa? Que fizeram tanto barulho para criar essa comissão parlamentar de inquérito. De repente o assunto esfriou, não é, professor? Espera aí, a CPI era para defender o consumidor, que lá no PROCON as reclamações batem recordes pelos preços abusivos das contas que são cobradas dos consumidores? Por que é que fizeram tanto barulho para criar essa CPI? Não era então para defender o consumidor? Era para resolver outro tipo de problema? Será que era isso? Será que era isso? Será que usaram a opinião pública para resolver assunto pessoal, particular?
assunto de outra categoria, porque esfriou. Qual foi a reclamação do deputado Eliseu Nascimento outro dia, no Jornal do Meio-Dia, de que o seguinte, de que nem sala tem a CPI, não tem assessoria, não tem consultoria. Afinal, então por que é que fizeram aquela barulheira danada para criar a CPI? Fica a pergunta, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa CPI e cobrar. Professor, vamos para o seu destaque? Nayara, Lúcio e amigo telespectador, no Congresso em Foco tem um artigo do Marcos Pestana, e o Marcos Pestana chegou a ser deputado federal em 2 legislaturas, e o título do artigo é exatamente Candidaturas Avulsas, Solução ou Equívoco. Eu destaquei aqui 3 pontos que me chamaram bastante atenção e eu estou trazendo exatamente para uma reflexão de todos nós e do amigo telespectador. O primeiro tópico, entre aspas, não é novidade que a democracia representativa, os sistemas políticos, os partidos vivem uma crise de representação. Isso é verdade. E não é de agora, não. Há muito tempo no Brasil, a crise de representação ela é clara, mas muito clara para todos nós. O segundo tópico, redes sociais e a ação difusa das ruas tem um inegável impacto nas transformações de nosso tempo, mas não são capazes de organizar projetos de poder e alternativas de governo. Então, esse é o tópico que está lá no artigo que eu estou trazendo exatamente. O terceiro tópico, candidaturas avulsas como propostas para resolver a crise de representação. De acordo com o autor do artigo, ele diz que não é a solução para resolver essa crise, porque é reacionária e destrói a espinha dorsal do funcionamento do parlamento. E são palavras do autor do artigo. E ele traz um outro detalhe que é preciso também registrar, fazendo 2 perguntas. A primeira pergunta, como ter candidaturas avulsas em um sistema proporcional? Essa é uma grande pergunta. Nós não podemos esquecer, em nenhum instante, que o voto para vereador, o voto para deputado estadual, para deputado federal, é o sistema proporcional, que é muito diferente do voto do sistema majoritário, que é o caso do governador, de prefeito e de presidente da República e senadores. O mais votado é exatamente o eleito. Lá no sistema proporcional, nem sempre o mais votado de uma disputa é exatamente o eleito. Agora, nós vamos ter um quadro diferente, porque não se tem mais, não se permitirá mais a aliança e a coligação aproporcional. Mas, mesmo assim, os votos dos candidatos do partido serão somados. Então, a segunda questão, qual seria o respaldo social necessário para o lançamento de um avulso, de uma candidatura avulso? É bom também frisar, amigos, que essa discussão aqui em torno de uma possibilidade de alguém sair candidato avulso, traduzindo em miúdos, de alguém sair candidato para qualquer cargo sem estar filiado a um partido. É essa que é o chamado candidatura avulsa que se tem nos Estados Unidos. Mas no Brasil, há muito tempo, se discute uma possibilidade de uma candidatura avulsa. Eu me lembro, por exemplo, quando o senador Pedro Taques estava no Senado, ele participava da comissão especial de uma reforma uma reforma política, que na verdade não era a reforma política, mas a reforma para o sistema político brasileiro. Ele foi um dos defensores desta candidatura avulsa. Só que tem um problema aí, amigos, um problema muito sério e que é preciso a gente trazer para a discussão. A existência dessa candidatura avulsa passa principalmente
para mexer com a Constituição Federal. Se não mexermos com a Constituição Federal, jamais nós teremos uma candidatura avulsa. Sabe por quê? Lá no artigo 14, que fala de plebiscito, fala de referendo, lá no parágrafo 3º, o item 5, se não me falha a memória, fala exatamente de um pré-requisito básico para alguém ser candidato. É a filiação partidária. Ou seja, para trazer valendo uma candidatura avulsa, é preciso mexer com esse parágrafo 3º, item 5 da Constituição Federal. Caso contrário, nós não teremos. Você sabe que eu estava até conversando com o professor mais cedo, de que você fez um destaque no programa Tribuna, na verdade, um comentário sobre o fundo eleitoral. E no mesmo dia recebemos lá o Dr. Valdir Caldas, que foi candidato ao Senado, disse que não sabe se vai ser de novo, pelo Partido Novo. E ele falava disso, de votar não na pessoa, mas sim de votar no partido. Ele se referia porque o Novo abriu mão foi o único partido, né, que abriu mão do fundo eleitoral, dessa importância de você não olhar apenas o candidato, mas o partido e a proposta do partido como um todo. É porque o brasileiro, Nayara, e não é de hoje não, até nos anos 50, quando havia a politização do brasileiro num índice muito grande, foi exatamente o golpe de 64 que impediu essa politização brasileira. Mesmo naquela época, as pessoas votavam para candidaturas, votavam para a pessoa. O próprio Jânio Quadros foi eleito em razão disso. O próprio Collor de Mello foi eleito em razão disso. Todos nós sabemos, o próprio Jair Bolsonaro eleito em razão disso. Então, a votação da imensa maioria dos eleitores é para a pessoa e não para o partido. Porque o partido, se nós pegarmos as pesquisas todas que nós tivemos, o partido político, o parlamento sempre teve índice muito pequeno de aprovação, Lúcio. Por que razão? Vamos voltar na questão propriamente dita, do partido político. O partido político tem dono. Todos os partidos políticos do Brasil, tanto do passado quanto agora, têm dono. Tem o seu coronel partidário. Aí é que está o problema. É preciso trazer uma democratização interna do partido. É preciso permitir para que o partido tenha, por exemplo, a prévia. Aliás, nós temos um período chamado pré-campanha, quando na prática não existe isso, só existe em lei, mas na prática não existe pré-campanha. Agora, sem uma reforma política, isso daí nunca vai acontecer. Exatamente. E a reforma política é difícil de ocorrer porque os coronéis não permitem, porque senão eles vão perder a boquinha deles. Boquinha não, alguns chamam de garganta profunda, porque olha, engolir todo esse fundo partidário não é para qualquer boquinha não, hein? Não é? Tem que ser uma a bocona. garganta tem que ser profunda, Agora... não é, professor Lorenberg? Exatamente, Lúcio. Agora... Tá coberto. Porque são os coronéis que decidem, são eles que decidem. E para a gente encerrar, uma última notícia, que a Executiva Nacional do PSD acionou o STF para que Fávaro assuma a vaga de Selma até as novas eleições. Na petição inicial assinada por 6 advogados, entre eles o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, é sustentado o prejuízo que Mato Grosso terá em relação a outros estados, tendo apenas 2 senadores, visto que nas primeiras sessões do Poder Legislativo em 2020 deve iniciar votações de questões importantes para o país, como o Pacto Federativo e a reforma tributária. E esse é só o primeiro ato da peça, professor. O segundo ato, sabe qual é? O segundo ato. O primeiro ato é pedir que Carlos Fávaro assuma. O segundo ato é adiar a eleição suplementar do Senado para que coincida com a eleição de prefeito, porque isso daí vai atender a vários interesses, mas que eles não colocam publicamente, até porque a essas pessoas não interessa abrir o jogo. Vamos então, professor, obrigada. Obrigada, Lúcio. Bom dia. dia.